Olá, pessoal. Eu me chamo Helena Pandora Cruz. Sou jovem monitora cultural da edição de 2019 a 2021 e eu estou aqui com o meu plano de intervenção artístico-cultural PIAC 2021 para apresentar para vocês sobre a divulgação da Lei de Atis, também conhecida como o SUS da Moradia. O equipamento cultural em que eu atuo é o Centro Cultural Grajaú, localizado aqui no extremo sul de São Paulo, na rua Professor Oscar Barreto Filho, número 252. E a minha apresentação do PIAC, ela começa questionando sobre o que é a arquitetura. Eu falo também sobre as ciências envolvidas, quais as possíveis áreas de atuação e qual a real função do profissional. E aí, com isso, eu trouxe também o artigo do Código de Ética da Profissão, que seria interessar-se pelo bem público e, com tal finalidade, contribuir com seus conhecimentos, capacidade e experiência para melhor servir à humanidade. Aí, na sequência, eu apresento o portal GeoSampa, que é um portal público sobre o mapa digital da cidade de São Paulo. Nele, a gente consegue ver as diretrizes do plano diretor estratégico e a gente tem disponível também informações sobre equipamento urbano, redes de transporte público, dados sobre a população e muito mais. Então, é um portal muito bom para a gente poder começar a entender melhor como está sendo encaminhada a nossa cidade e as coisas que estão acontecendo com ela. E aí, na sequência, eu falo sobre o que é a ATIS, quem tem direito e a população atuante. Então, eu falo sobre a cartilha, trago informações sobre assistência técnica em habitação de interesse social. Digo também a quem tem direito, a população que deveria ter acesso, que tem essa lei oferecendo essa, essa habitação, essa assistência, né? E a população atuante, que seriam os profissionais e redes também que podem se unir para poder começar a ativar essa lei, né? E formar as ATIs pelas regiões. Aí eu apresento também um pouco sobre o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o principal objetivo dele é regular o exercício da profissão de arquiteto e urbanista no Brasil, defendendo o interesse e a segurança da sociedade como um todo. E aí depois eu faço a divulgação do curso de ATIS gratuito, disponível no canal do YouTube do CAU de Santa Catarina. Um curso 100% online, gratuito e com direito a certificado. Então é só você acessar realmente o canal deles, do YouTube, que lá tem a parte específica com as aulas disponíveis. Você não precisa se inscrever, não precisa pagar nada, é só acessar, assistir a videoaula e depois tentar responder um questionário de 3 perguntas super simples, que você pode também tentar quantas vezes você quiser. Então, tem várias facilidades para a gente poder começar a ter mais atuação nesse tipo dessa lei. E aí o Cal também ele tem um vídeo de apresentação que vocês podem assistir no canal do YouTube. E o objetivo do meu PIAC seria a divulgação da Lei 11.888 de 2008, a abranger também os conhecimentos que envolvem arquitetura e urbanismo, então apresentar quais as profissões que podem ser seguidas, né, quais as áreas que um arquiteto ou uma urbanista pode seguir, incentivar a pesquisa sobre o território e apresentar ferramentas de acesso à informação, que seria com o GeoSampa, né, com várias informações que a gente consegue retirar de lá para poder saber a situação de como está a nossa cidade. Apresentei também sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e sobre as suas funções, oferecer o conteúdo da cartilha sobre a ATIS, que eu trouxe um pouco sobre, né, uma parte, mas que ele é uma cartilha bem rica de informações de acesso e de como a gente poder chegar nesses pontos públicos ou também privados para dar início e ativar essas assistências, essas assessorias também. E incentivar a união da população para que a iniciativa comece a ser implantada. Então, esses foram os meus principais objetivos quando eu comecei a criar o meu PIAC. E aí, mais para frente, eu tenho aqui o nosso histórico de desenvolvimento, que é onde eu cito, né, primeiro a proposta, que seria apresentar a lei federal,
Encontros remotos para estudantes da cartilha para estudo da cartilha semanalmente, né? A ideia era realmente reunir pessoas interessadas sobre a ATI, sobre as assistências e assessorias, e fazer um encontro semanalmente. E aí depois atrair também mais interesse pelo direito à moradia digna, com essas divulgações, disponibilizar total de exibição a qualquer momento, né? Então, disponibilização das aulas disponíveis a qualquer momento que alguém pudesse assistir. Parceria também com ATIs existentes e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a exibição pelo Instagram. Aí, durante a produção, eu consegui fazer a criação do evento, a produção de flyers, stories de pesquisa, cards informativos, publicação no evento e na divulgação, que aí eu fiz pelo Facebook e Instagram, tanto no Centro Cultural Grajaú como no meu pessoal. Compartilhei também em grupos do Facebook relacionados à arquitetura. Fiz também solicitação de divulgação via direct do Instagram para algumas outras redes de apoio, né? Também fiz uma pesquisa atualizada, conforme a produção foi sendo feita, eu fui pesquisando cada vez mais, e também um contato com o CAU de Santa Catarina, que surgiu dentro dessa pesquisa. E aí, na realização, eu fiz a apresentação da live, acabei fazendo a apresentação da live ao vivo, uma única live. Trouxe informações referente à profissão de arquitetura e urbanismo, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre a profissão. Fiz a divulgação do GeoSampa, né, do portal, apresentação sobre a ATIS, fiz a divulgação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CAU, e também divulguei o curso de ATIS gratuito oferecido pelo CAU de Santa Catarina no YouTube. E a exibição acabou sendo feita pelo Facebook. Aí mais para frente, a gente tem a publicação no feed, né, que agora eu vou trazer para vocês o impacto que aconteceu com essas divulgações, né, o impacto que o meu PIAC teve dentro do meu espaço cultural, no caso a rede do Centro Cultural Grajaú. Bom, a primeira publicação foi a publicação do evento, né, que ele foi criado no dia 29/9. Desculpa, ele foi criado no dia 28. E aí depois a gente tem algumas informações sobre a publicação do evento no feed do Facebook, que foram 105 pessoas alcançadas. Depois tem a divulgação com flyer, que teve um alcance maior de 1.229 pessoas, 59 engajamentos, 23 curtidas e 8 compartilhamentos, que foi feito no dia 29/9. E aí depois tem o compartilhamento do evento, que foi no dia 29 também, e ele teve 109 pessoas alcançadas e 4 engajamentos. Aí, na sequência, a publicação no feed do Facebook, que também teve cards informativos que eu criei para poder melhorar na divulgação. E aí, com o primeiro card que falava sobre quem pode prestar serviços através da TIS, nós tivemos 233 pessoas alcançadas, 5 engajamentos, 3 curtidas. E foi postada no dia 31/9. E o próximo post, que foi trazendo sobre quais os principais motivos em ter um profissional da arquitetura na sua construção ou na sua reforma, né? Essa postagem teve 4 cards numa mesma postagem e teve o total de 330 pessoas alcançadas, 12 engajamentos, 2 curtidas e 2 compartilhamentos, e foi postado no dia 2/9, um dia antes da live. Aqui a gente teve algumas enquetes disponíveis no Stories do nosso Instagram e também a divulgação durante a live ao vivo, né? Quero agradecer também a divulgação do Centro Cultural Grajaú com as nossas ingressantes, com a Dani e com a Loma, que me deram uma super força. E aí a gente traz um pouco dessas informações de divulgação também. E além disso, na rede do Instagram, eu solicitei para algumas contas, né, relacionadas ao Grajaú e também a redes que a gente conhece que seriam interessantes disponibilizar a divulgação dessa live, né, sobre o assunto em si. Então agradeço ao Instagram, a equipe da
Lá da Favelinha, a Rede Nós por Nós, a revista Grajaú e a Agência Periférica, que fizeram essa divulgação conosco. E também a divulgação feita pela minha própria rede social, que aí teve um engajamento um pouco maior referente à página do Centro Cultural Grajaú, mas por também ser uma rede pessoal e não ter tantos seguidores como a gente tem no Centro Cultural. Certo, aqui eu apresento a vocês o evento do Facebook, que foi criado no dia 28/8, com o título Divulgando a Lei de Atis, também conhecida como o SUS da Moradia. Né, eu acreditei que esse título ajudaria nessa interpretação para as pessoas entenderem melhor como que é o que seria apresentado, né, e a gente tem a referência do SUS, da Sistema Único de Saúde, então seria praticamente a mesma coisa, só que em questão à moradia. O evento seria na sexta-feira, dia 3 de setembro. Tivemos 22 respostas, 8 pessoas compareceram e 4 pessoas tiveram interesse. E aí, na discussão do evento, eu fiz 2 publicações que serão referentes aos cards, no dia 30/8 e no dia 2/9. E todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, elas foram coletadas no dia 16/9 de 2021. Bom, aqui a gente tem o alcance do evento, né, que vocês podem ver, de acordo com o tempo, quando ele foi criado, ele teve um alcance de 61 pessoas, aí ele abaixou para 15. Aí, em meados do dia 30, quando houve a divulgação, a gente teve um aumento de alcances de pessoas, depois ele foi abaixando e a gente percebe nesse gráfico, né, que conforme as publicações foram sendo feitas nas datas, o alcance foi aumentando. E aí, referente às respostas, né, no evento, a gente vê que tem algumas, 2 pessoas, tiveram interesse ou confirmaram. Na verdade, 2 pessoas tiveram interesse no dia da publicação do evento, e aí depois mais pra frente a gente teve 11 pessoas interessadas e já 8 confirmadas. Aí teve uma pequena queda, mas tudo isso somando com a questão da divulgação dos cards. E aí mais pra frente a gente tem a publicação no feed do Instagram, que é na primeira publicação, no dia 29, a gente teve 4 curtidas, a segunda publicação foram 9 curtidas, e já a terceira, ela teve 49 curtidas. Então, a gente percebe esse crescimento pelo entendimento do assunto, né, e também pelo número de postagens que a rede faz. Então, esse crescimento é relativo mesmo à disponibilidade das informações. Então, na terceira publicação, que eu trago esses 4 cards, e aí eu já chego com uma pergunta mais direta, ele teve esse número maior de pessoas com curtidas, né. E mais pra frente, a gente apresenta a publicação no feed do Instagram, que é essas publicações e, na verdade, é o engajamento que a gente teve, né. Na primeira publicação, a gente vê que houve 2 interações com 359 descobertas e 6% não seguiam a página, né. A gente tem o número de impressões também referente à página inicial de 327, ao perfil de 37, a hashtag de 12 e a outras pessoas de 3, num total de 379. Então, só para vocês entenderem, esse número de impressões, né, seria referente às pessoas que estavam na página inicial das suas próprias redes, 327 acabaram passando por essa postagem. Já no perfil, foram pessoas que entraram no perfil do Centro Cultural Grajaú e seguindo o feed, 37 pessoas viram essa postagem. As hashtags vão de acordo com as hashtags usadas na descrição, e as outras pessoas são outras pessoas que chegaram a conhecer essa postagem, né. E aí para a próxima postagem, que seria sobre quem pode, né, os profissionais que podem atuar na TIS, a gente teve uma interação com 305 descobertas e 7% não seguiam a página, né. E aí vem o número de impressões com a página inicial 287, o perfil de 31, explorar, que é aquela pesquisa, é a lupazinha do Instagram que as pessoas abrem a pesquisa e acabou chegando a 6 pessoas e outras pessoas 2, totalizando 305 impressões. E o número de interações que a gente teve com a última postagem, que foi a que teve mais curtidas, a gente teve 3 interações,
1.297 descobertas, 1% dessas descobertas não seguiam a página, o número de impressões da página inicial foram 1.608, o perfil foram 27, explorar foram 4 e outra pessoa 1, totalizando 1.640 impressões. Agora eu trago o engajamento da live, né, que ela aconteceu no dia 3 de setembro de 2021, às 21h05. Eu utilizei a plataforma StreamYard, porque ela era mais simples até o meu conhecimento e gratuita, para a gente poder fazer uma apresentação ao vivo e com slides e que fosse mais interativa nessa questão da apresentação, né? Obtive 16 curtidas nessa live, foram 7 comentários e 240 visualizações durante o tempo que ela foi exibida, que foi no total de 1 hora. Agora, o resumo do engajamento durante a transmissão da live, vocês podem perceber nesse gráfico que de início ela teve um crescimento, ela foi crescendo até os 15 minutos de apresentação e aí ela tem essas baixas e quedas, né? O número de espectadores ao vivo no momento de pico foram 5. Tivemos 12 reações, 5 comentários e 10 compartilhamentos durante a live. E aqui embaixo a gente vê o número de visualizações de vídeos por no mínimo 3 segundos, que dá 61 pessoas, as visualizações por no mínimo 1 minuto de 10 pessoas, e os minutos visualizados em média foram 41 segundos, né? E a gente vendo mais para frente, a gente consegue ver outra forma de desempenho da live, que é um desempenho da publicação nas primeiras 48 horas, que a gente vê que, apesar de durante a live a gente ter tido poucas visualizações, né, pouco desempenho, no decorrer do tempo, né, dessas 48 horas, houve um crescimento. Então as pessoas elas viam no feed, ouviam uma divulgação, né, tanto no feed quanto nos stories, e acabou indo para nossa página assistindo a live, nem que seja por pouco tempo, né? Então aumentou esse número de visualizações, as pessoas alcançadas chegou a 747 pessoas, né? E os visualizadores de 3 segundos também, que aumentou para 309. E aqui eu trouxe também o desempenho da publicação vitalícia, ou seja, enquanto a live estiver lá disponível na nossa página do Facebook. Então, é interessante também trazer, porque a gente percebe que apesar de, no começo da live, ou até nas 48 horas primárias, a gente ter um engajamento mais curto, mais lento, aqui a gente percebe que até a data do dia 17 de setembro, a gente teve um aumento de quase 100 pessoas visualizando. Então ele continua em crescimento, essa postagem, essa live, ela tem potencial ainda para ser utilizada na nossa página do Centro Cultural Grajaú. E aí depois a gente vem com a retenção de público, que a gente percebe, aí fala a maior parte do seu público saiu na marca de 1 minuto e 30, e o tempo médio de visualizações foi de 31 segundos. Então, isso eu trouxe para a gente perceber que é nos primeiros minutos que a gente tem que apresentar mais sobre o assunto, trazer para o pessoal, né? Eu acabei ficando aguardando e falando, vou aguardar as pessoas chegarem, aguardar a galera ir colando. Mas no caso, a gente, como é uma live que vai ficar gravada lá para sempre, né? Em outras redes também, a gente já pode começar falando do assunto e tudo mais. Ainda mais que o StreamYard não facilita tanta a comunicação entre nós e o público. A gente precisa de outras forças para conseguir ter mais esse contato. Mas é isso, fica como aprendizado que a gente tem que sempre tentar ir trazendo as pessoas para o assunto e fazendo elas divulgarem, compartilharem, traindo mais. Aí depois a gente tem a retenção de público detalhada, que o pico maior que eu tive aqui, né, depois dessa queda de início, foi quando estava em 21 minutos e 41 segundos, que aparece essa imagem do mapa, que é interessante a gente conhecer e entender, né, que é quando eu estou falando do GeoSampa,
E aí isso me trouxe essa visão de imagens, né, e informações diferentes sobre o nosso próprio bairro, que é legal a gente trazer. Então acho que isso teve essa retenção maior de pessoas durante essa parte da apresentação. Aí depois eu trago o detalhamento do tempo de visualização, né, que a métrica seguidores forneceu mais minutos visualizados. A gente vê essa porcentagem que é referente ao tempo mesmo, então desses 11,7% do tempo total da minha live, pessoas que assistiram a recomendação foi isso, né? 77% eram seguidores da página, são seguidores da página do Centro Cultural, e 10%, um pouco mais de 10% foi através de compartilhamentos, esse acesso. E aí eu trouxe também esse resumo de distribuição, que é referente a maior, que é referente ao engajamento da minha live sobre as postagens anteriores de 14 dias após, né, antes da publicação. Então a gente teve um aumento significativo sobre a live mesmo em si. Então é bom trazer também esses pontos para a gente ver que tá em crescimento a importância dessa postagem, dessa live, né? Desse PIAC apresentado. E o engajamento com o conteúdo, que é um engajamento total, que a gente teve de 94%, perdão, foi um número de 94 engajamentos totais, né? Compartilhamento 26, isso no decorrer da live, né? Mesmo depois dela exibida, a gente teve esse compartilhamento a mais. Depois a gente manteve os 7 comentários e a gente teve 61 reações, né? Infelizmente eu não consegui ver como que é, quem reagiu ou qual horário de reação, né? Para a gente entender melhor sobre essas reações, né? Mas é isso, a gente começa a entender mais sobre essa parte. E também trouxe o detalhamento dos dados demográficos, né? Que em questão nacional a gente alcançou bastante várias cidades, né? São Paulo, perdão, vários estados, que São Paulo foi a grande maioria de pessoas. Tivemos Minas Gerais, Rio de Janeiro e outras mais, né? Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Santa Catarina e Pará. E também a gente tem esse detalhamento demográfico internacional, que a gente vê que foi praticamente toda a visualização no Brasil, mas também o Centro Cultural Grajaú alcançou o Paraguai, pessoal. Muito legal isso, ó, internacional. Outra pessoa que tenha sido uma única visualização, mas é isso, a gente entender que pode alcançar outros lugares. E aí, mais para frente, eu trago aqui os detalhamentos dos dados demográficos, só que referente à idade e gênero. E aí eu trouxe todas essas informações que assim a gente consegue entender quem é o público que se interessa pelo assunto, né? Quem, por exemplo, passou pelo feed, ouviu um compartilhamento e achou interessante o tema e acabou entrando, né, na live. Eu achei bem interessante a gente ter as mulheres, né, em maioria, como a gente pode ver, e também essa questão da idade, que teve entre 34, a maioria delas foram entre 34 e 44 anos, né? Mas a gente também teve outras pessoas de outras idades e também até o alcance de 65 anos ou mais. E aí, por último, eu trago para vocês os pontos positivos e os pontos negativos, né? Que os pontos positivos foram adquirir experiência para falar sobre o assunto, uma boa resposta às divulgações primárias, né? As divulgações em si pela página e pela rede pessoal. Tivemos também o apoio de outras redes, o contato com o CAU Santa Catarina, que me retornou com as informações desse curso. O bom número de compartilhamentos também, que a gente vê que o engajamento continua crescendo. E também a divulgação de informações adicionais da lei, que foi o curso que surgiu, né? Que ele está na terceira aula, se eu não, está na quarta aula que aconteceu nessa quinta-feira, dia 16. Então tá bem recente, dá para a gente ir acompanhando e divulgando. E também esse registro realizado na internet, que aí já fica como uma referência e perspectivas mais para frente
para poder falar mais sobre o assunto. E os pontos negativos veio com o baixo acompanhamento durante a live, que uma das justificativas também é não culpando a divulgação, mas pela data. No dia 3/9, a gente era uma sexta-feira, e na sequência da semana, na terça-feira que se seguia, era feriado. Então muitas pessoas, né, já estavam buscando outras coisas, já deveriam estar viajando, e também o horário das 9 horas é bem disputado em outras, né, plataformas, redes, na televisão aberta em si, ou até na televisão fechada. Então, a gente percebe esse ponto negativo, mas também entende as justificativas, né? A pouca interação durante a live por conta de poucas pessoas participantes, alguns erros de slide, que é de a gente se organizar e perceber melhor essa apresentação, né? Enfim, pouca atração do público pelo início da live, a falta de pesquisa pós-evento, que eu também não consegui fazer um questionário para as pessoas sobre o que elas acharam ou se elas participaram, e a dificuldade em comunicação por falta de um celular, que isso acabou me atrasando bastante, tanto na divulgação quanto na comunicação, né? Mas eu me esforcei, tive ajuda também, graças às nossas jovens ingressantes do Centro Cultural Grajaú, né? Toda a nossa equipe do Centro Cultural, a gente consegue ir fazendo as coisas. E é isso. Essa foi minha apresentação do meu PIAC, esses foram os meus objetivos. Eu estou feliz com o resultado, apesar de ter sido simples, né? Bem singular assim a quantidade de pessoas, mas fica como divulgação primária. E também essa coisa da divulgação do curso, dessa lei específica gratuita, eu vou continuar com essa divulgação, vou continuar falando para as pessoas, né, que qualquer pessoa consegue fazer, é uma união entre associações ou coletivos, assistentes sociais, eh, arquitetos, urbanistas, construtores, empresas, enfim. Esse tema ele é muito interessante e é muito necessário para toda a vida, né? Mas principalmente para a situação que a gente está vivendo. Então, o máximo de pessoas que puderem alcançar esse conhecimento é muito importante. E aí eu quero agradecer ao Centro Cultural Grajaú, né, a nossa gestora Elaine, que me deu essa oportunidade de início, me deixou, continuei com ela, né, continuo no Centro Cultural Grajaú até o final, sou muito grata, muito mesmo, por ter passado todo esse tempo por lá e ter tido essa formação, um equipamento muito rico, com muitas possibilidades, e eu ainda pretendo ter contato mesmo sendo formada como jovem monitora. Agradecer ao CIEDS também, que dá um super apoio, troca com a gente, o Everton e a Márcia, né? A Márcia era quem acompanhava nós da Zona Sul, jovens monitores. Ela foi muito boa durante esse trabalho, deu um suporte super grande. Depois entrou o Everton também, que é um maravilhoso e arrasa demais nessa função, né? Agradecer e parabenizar o programa Jovem Monitor Cultural, que é isso, é a gente conhecer que por meio da cultura a gente pode acessar várias outras formas de acesso, de trabalho, de conexão, né? E também agradecer à Secretaria de Cultura e à Prefeitura de São Paulo por todo esse engajamento, né, sobre essa política. Aqui estão os meus contatos, meu Facebook, Helena Pandora Cruz, meu Instagram, @Eldora Cruz, é Hell, Dora Cruz, e meu e-mail, que é contato.helenapandora@gmail.com. Então, por enquanto, eu ainda estou sem celular, mas vou atrás, porque é uma forma de comunicação importante. E é isso. Gratidão e até a próxima.